Natuza. A semana terminou com um avanço na agenda econômica do governo, porque a Câmara aprovou com folga o texto da reforma tributária, que agora segue para análise do Senado a partir de agosto. Para especialistas, o novo modelo de impostos vai simplificar a vida de todo mundo. Mas, na prática, o que muda? A principal proposta é unificar os impostos. Os federais, PIS, COFINS e IPI, vão virar a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS. O ICMS, Imposto Estadual, e o ISS municipal vão se juntar para formar o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Para administrar essa nova distribuição de impostos, vai ser criado um Conselho Federativo, com a participação dos 26 estados e do Distrito Federal e um peso a mais para as regiões com maior população na hora das decisões. Essa mudança cria uma alíquota única, mas prevê descontos para alguns setores que a gente está vendo aqui. A previsão inicial é que a alíquota fique em torno de 25%, mas saúde, educação, transporte público, produtos para o agronegócio, esses vão ter benefícios e pagar 60% a menos. E o texto prevê alíquota zero para cesta básica, alguns tipos de remédio e para o produtor rural que ganha até R$ 2 milhões por ano. Os deputados também aprovaram mudanças em impostos que têm a ver com o patrimônio. Jatinhos, iates, lanchas vão começar a pagar IPVA. No caso do IPTU, está aberto um caminho para atualização da base de cálculo. Mas nada disso é para hoje, para já, não, porque a reforma tributária prevê um período de transição. Daqui a 3 anos, começa o teste para a unificação dos impostos federais. Em 2027, PIS, COFINS e IPI viram o CBS, com as exceções mantidas para a Zona Franca de Manaus. Em 2029, começa a redução gradativa do ICMS e do ISS, em direção ao imposto unificado, que vai ser totalmente implantada a partir de 2033. E aí sim, a reforma tributária vai estar concluída. E para explicar melhor o impacto dessa reforma no nosso bolso, vamos receber agora, aqui na Globo News, o economista Gilberto Braga, professor do IBMEC. Professor Gilberto, boa noite. O que todo mundo fala é que o Brasil tem uma carga tributária muito alta, isso desde sempre eu ouço. Agora, na prática, com essa reforma, vamos finalmente pagar menos impostos? Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Olha, essa é a ideia, né? Na verdade, o que se espera é que a carga tributária brasileira, que atualmente ela é de 33,9% do PIB, do Produto Interno Bruto, ela seja finalmente reduzida, traga mais competitividade para o país, até em termos de comparação internacional, abra brecha para mais investimento, mais geração de empregos e mais progresso. Ou seja, a redução da carga tributária, em tese, ela busca colocar o Brasil no mesmo patamar de outros países, sobretudo os países com os quais o Brasil concorre na atração de investimentos e na concorrência pelos mercados comerciais internacionais, fazendo com que o produto brasileiro chegue com maior atratividade lá fora e também possa ser considerado um porto seguro em termos de regras fiscais para os investidores lá de fora. Professor, quando a reforma vai começar a ter reflexos no bolso do consumidor? Olha, você passou aí na sua entrada um cronograma de implantação. Então, a gente pode dizer que daqui a 3 anos ela começa com essas tentativas, com essa adaptação de substituição dos tributos chamados circulatórios pelo esse IVA estadual e IVA federal, mas ela vai demorar pelo menos um período de 10 anos para estar completamente implantada no país. Ou seja, a gente começa daqui a 3 anos e depois mais 7 anos, só com 10 anos é que nós vamos estar com tudo aquilo que aparentemente está sendo proposto em funcionamento, Eric. Nós vimos ali alguns detalhes sobre IPTU, IPVA, IPVA para jatinho, para iate, mas para quem só tem carro mesmo, ou, enfim, um caminhão, que seja. Tem alguma mudança? IPTU também vai ter alguma mudança mais específica?
São duas mudanças, né? No caso do IPVA, esses automóveis que você mencionou, eles não contribuíam, ou seja, não eram alcançados pela tributação e passarão a pagar agora até pelo seu próprio valor. Então, quando a gente pensa num jatinho, num iate, eles não eram considerados veículos, né, propriamente dito, porque o IPVA é Imposto da Propriedade de Veículos Automotores. Então, você passa a mudar agora o conceito dessa propriedade para alcançar outros tipos de, digamos assim, de bens, né, que são os barcos, os iates, as embarcações e também as aeronaves, que estavam fora do alcance dessa tributação. Para os carros, existe também uma outra possibilidade de alteração. A reforma tributária ela propõe que carros mais poluentes eles sejam mais taxados, de maneira a facilitar, estimular a mudança da frota de veículos nacionais para aqueles que são mais antenados, que são de uma tecnologia mais nova e que, portanto, utilizem menos ou sejam menos dependentes de combustíveis fósseis. Então, aquela pessoa que tem um carrão velho, que por ser muito antigo, praticamente estava isenta de IPVA, eventualmente o seu carro velho, por ser muito poluente, poderá ter que voltar a pagar um IPVA com base na máxima, nessa teoria que está inserida na reforma tributária. Com relação ao IPTU, o que muda é que a atual legislação vigente ela determina que toda alteração no IPTU, ou seja, no cadastro de IPTU, seja aprovada pela Câmara de Vereadores das cidades. A reforma tributária ela propõe que agora um ato por decreto, portanto, um ato discricionário da própria prefeitura, possa fazer a alteração dos valores venais, ou seja, da base de cálculo das propriedades para fim de cobrança do imposto, sem precisar passar por um projeto, por uma aprovação, por uma nova lei nas câmaras de vereadores. Isso determina, Eric, que, por exemplo, uma determinada região de uma cidade que tem uma grande valorização comercial possa ter o seu IPTU aumentado pela prefeitura sem precisar discutir com a Câmara de Vereadores. Agora, a reforma, evidentemente, não agradou todo mundo. Tem um setor, como serviços, por exemplo, que está reclamando que essa reforma pode elevar impostos para atividades, pesar no negócio de pequenos empresários. Como é que essa reforma pode equilibrar os ganhos e as perdas entre os setores da economia? Bom, na verdade, a premissa da reforma tributária é que ela não vai haver nem aumento nem diminuição de arrecadação. Então, o Estado ele vai redistribuir com essas mudanças a forma de cobrar tributos. Evidentemente, para que você possa fazer essa simplificação toda, essa grande alteração que se propõe, alguns setores pagarão mais e outros pagarão menos. Então, esse é um jogo que ainda não está muito claro como é que vai ser esse novo equilíbrio, mas já se sabe, ou se tem uma expectativa de que alguns setores da economia possam vir a ser mais onerados. Um deles é o setor de serviços. O setor de serviços, ele, de uma forma geral, paga um imposto chamado ISS, que é o Imposto sobre Serviços, e que é sobre o valor da nota fiscal do serviço prestado. Então, quando você unifica o ISS com o ICMS e faz o imposto único, com uma alíquota única, se sabe que a alíquota em estudos é de 25%. Então, aquelas profissões liberais, algumas atividades de prestação de serviço que pagam 4%, pagam menos, elas teriam um aumento de carga tributária com o benefício de que poderão se creditar, ou seja, abater da base de cálculo os insumos que comprarem para prestar os serviços. Como várias atividades de serviços, o uso de insumos e matérias-primas é basicamente muito baixo, perto de zero. Exemplo, por exemplo, de um médico que tem um consultório dentário. Ele paga hoje um valor fixo, vai passar a pagar 25%. Então, ele pode abater o insumo. Vai abater qual insumo? Então, basicamente, o médico, o insumo dele é o tempo de preparação, de formação, de estudo. Então, isso é um insumo não capturado
né, que é a formação intelectual, a capacitação do profissional liberal. Então, esses setores, muito provavelmente, todos terão aumento de carga tributária, se na discussão, na regulamentação, na implementação, isso não for corrigido. E isso pode ter um impacto, o Eric, por exemplo, nos planos de saúde, porque médico que cobra mais caro paga mais imposto, vai cobrar mais caro e certamente isso vai impactar no bolso do consumidor. Então, eu dei aqui um pequeno exemplo que isso pode ser estendido para outras atividades econômicas, mas que certamente isso ainda será muito debatido e não necessariamente significa dizer que, de fato, o aumento vai acontecer, porque até lá muita água ainda vai rolar e vai passar debaixo dessa ponte de rio. Professor Gilberto Braga, obrigado por ter estado conosco, elucidado algumas questões sobre a reforma tributária. Boa noite. Um abraço a todos. A Câmara aprovou ontem o projeto que estabelece uma regra favorável ao governo federal no conselho que analisa as disputas do fisco